Muito bem, eu quero convidar você a, se você puder, de alguma maneira, se tiver a Bíblia em papel, se você puder ligar seu telefone, no livro de Hebreus, nós vamos meditar num texto que está no capítulo de número 11 do livro de Hebreus, começando no versículo 32. Eu ainda fico impressionado com as coisas que Deus faz e a gente tem por natural. Até o vídeo que foi passado aqui para os adolescentes sobre o Spark Games tem partes da mensagem que eu vou pregar e eles não sabiam o que eu ia pregar e eu também não sabia do vídeo. Então, assim, eu entendo nas mínimas coisas quando Deus quer reforçar algo para nós ouvirmos. Então você vai dizer para você mesmo agora, presta atenção que Deus quer falar com você. Tá? Presta atenção. Hebreus capítulo de número 11, começando no versículo 32. O capítulo 11 de Hebreus é o capítulo que nós chamamos da Galeria da Fé. Não sei aqui quem já leu o capítulo de número 11. O capítulo de número 11 da carta aos Hebreus fala sobre o que a fé fez na vida de diversas pessoas. Eu vou ler a parte final e vou fazer referência a outros versículos que estão no início, só porque o texto é muito grande, deixa aberto aí para você poder acompanhar. Diz assim no versículo 32, que mais dizer? Porque ele já havia dito sobre a vida de tantas pessoas, que mais dizer? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, morto ao fio da espada, andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque aqui está falando de Jesus Cristo. Então veja, o capítulo inteiro está dizendo pela fé. O que é a fé? A fé é a expectativa das coisas que nós não vemos e a realização dos planos que nós não, às vezes, implementamos. Está lá no livro de Hebreus, essa é a definição. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que nós ainda não vemos. Estes homens e mulheres, pela fé, cada versículo desse, você poderia dizer, pela fé foram mortos, pela fé foram cerrados ao meio, pela fé esperaram a promessa dos seus filhos, pela fé, pela fé. O que a fé cristã fez em você? O que a fé cristã tem feito com você? O que a fé cristã tem feito de você? Porque se nós fôssemos escrever hoje um relato sobre o que a fé cristã fez conosco, qual será que seria o relato? Será que o relato seria que nós frequentamos diversos cultos? Que nós fomos à igreja todo domingo? Será que o relato seria que nós servimos num departamento? Será que o relato seria, demos um dinheiro lá na igreja para ajudar em alguma coisa? O que um relato sobre a fé cristã falaria de nós pós-mortem? Citaria a nosso respeito depois que nós não estivéssemos mais aqui? O que a fé cristã fez com você, fez comigo, fez conosco como comunidade, como povo?
Porque se você vive no mesmo mundo que eu vivo, você deve ter, assim, várias questões com relação a esse mundo. Quando eu digo esse mundo, eu não me refiro ao cosmos, ao sistema que compõe as galáxias, eu digo mundo como sociedade. Se você pensar que hoje nós praticamente não temos mais verdades absolutas, tudo é relativizado, tudo. Você diz assim, eu creio que essa planta, ela precisa de oxigênio para viver. O outro diz assim, não, mas não é assim. Quem que diz que ela precisa? Não, mas diz como. Tudo é relativizado, valores éticos são relativizados, pessoas defendem posturas, comportamentos, atitudes, baseadas numa interpretação que ela tem do que é ser ético. A bondade é relativizada. Até o mal é relativizado. Fazem muito mal a alguém, justificam por uma relativização da sociedade, do mundo, dos valores. Família, o que é família? Casamento, o que é casamento? Como que se cria filhos? Os sonhos e os projetos que nós passamos para as nossas crianças, adolescentes, jovens. É um mundo complexo, você concorda comigo? A política, que é a organização de uma polis, a cidade, a organização social, econômica, administrativa de uma cidade, ela se tornou objeto de disputa, de conquista. Quando é a minha vez, eu pago o que a sua vez você fez. Quando é a vez do outro, ele persegue quem veio antes. Você lê os jornais, se você lê, você diz assim, esse mundo está de cabeça para baixo. Só que o mundo, como sociedade, contém nele pessoas que se dizem alcançadas por Jesus. Pessoas como eu e você, que carregamos o rótulo de sermos cristãos. Então o ponto meu hoje aqui é, o que ser cristão influencia no que nós estamos vendo lá fora. Porque se nós pensássemos dessa maneira que eu vou sugerir, veja se faz sentido para você. O mundo está caótico, claro. Pessoas que não têm princípios éticos vão agir de acordo com seus instintos, que são basicamente animais. O que nos difere de animal, querido, de um animal, pode pensar no animal, isso não é ofensa. A única coisa que me difere de um animal é que eu não ajo pelos meus instintos somente. Existem fatores limitantes por causa da ética, por causa do conhecimento de verdades que esse animal não tem, e por causa de uma influência especial em nós, que nós chamamos da presença de Cristo. Isso é a única coisa que me difere, sei lá, de um burro. Não um burro, pessoa, um burro. Donkey, um animal. De um cachorro. Então, estão me acompanhando? Essa sociedade precisa de pessoas que não são animais, no sentido das suas práticas e ações, que receberam influência diferente dos animais para viverem. E quando eles entram numa sociedade, deveria haver mudanças sociais profundas. Por exemplo, uma família cujo cerne, centro é Cristo, não deveria ser igual a uma família onde não há o menor conhecimento da verdade, da luz de Deus na vida daquela família. Concordam comigo? Uma empresa, uma escola, uma gerência qualquer, um ajuntamento de pessoas chamado igreja, não deveria ser semelhante, igual, idêntico a um ajuntamento de pessoas de um clube social qualquer. Mas nós não estamos vendo essas diferenças. Eu não sei você, a gente não vê diferença no nível de divórcio entre cristãos e não cristãos, nós não vemos diferença
no comportamento ético entre cristão e não cristão, nós não vemos diferença na atuação, na lida financeira entre cristãos e não cristãos, e eu chego ao ponto de dizer que nós não estamos vendo muita diferença entre igreja e empresa. Parece que está a mesma coisa. Os fatores que orientam, parece que nós estamos nos organizando em busca de dinheiro, parece que nós estamos nos organizando em busca de uma hierarquia, parece que nós estamos nos organizando em busca de um marketing, e eu tenho certeza absoluta que coisas como a que vocês viram aqui, daquele vídeo do nosso Linktree, ele é extremamente necessário, e eu, assim, amei a criação daquele Linktree como uma forma de nós podermos nos comunicar. Mas a igreja, ela não é uma empresa, assim como a família cristã não é uma família qualquer. Assim como um casamento cristão não deveria ser um casamento qualquer, assim como as amizades cristãs não deveriam ser amizades qualquer. Então, ser cristão, por conta da própria designação, deveria fazer de nós pessoas diferentes. Você diz amém para mim? Só para mim ver se você está me entendendo. Então, como que estas pessoas que viveram situações, porque aí as pessoas dizem assim, não pastor, mas a sociedade que nós vivemos é muito difícil hoje. É muito difícil para mim e para você que estamos vivendo aqui. A gente diz assim, se nós vivêssemos na época não sei de quanto lá para trás, seria fácil? Fácil com a cabeça que eu tenho hoje. Agora me bota lá atrás com a cabeça daquela época que seria igual. Por exemplo, que pai, que mãe que não fala assim, se eu voltasse lá atrás tivesse meu filho, minha filha de novo. Que pai que não já falou isso? Eu faria diferente. Lógico, você faria diferente porque hoje você está depois do fato. Você experimentou, recebeu, conheceu coisas que lá você não conhecia. Então, se volta você com o conhecimento que você tem hoje para lá, lógico, a chance de você ser um melhor pai ou uma melhor mãe são enormes. Agora, tira e subtraia de você o que você tem hoje, volta você para a época, para você ser pai e mãe novamente, você sabe o que você vai fazer? Cometer os mesmos erros, sem o conhecimento de hoje? Garanto, porque ninguém fez aquilo por maldade, quer dizer, alguns fizeram, mas a maioria não fez por maldade, fez por não saber. Ok, hoje nós sabemos, mas não dá para voltar. Agora, vejam, na história, e nós temos relatos aqui, de pessoas que vivendo o contexto da sua época, eles não voltaram com conhecimento posterior. Era o que eles sabiam de tecnologia, era o que eles sabiam de sociedade, era o que eles sabiam de amizade, era o que eles sabiam de família, era o que eles sabiam de Deus. Mudaram as suas épocas, conquistaram coisas inimagináveis, venceram os desafios, quebraram paradigmas, transformaram situações, mudaram cidades, mudaram países, mudou o povo da época. Como? Como? Nós vamos tentar ver o como, mas uma coisa eu queria dizer para você no final dessa minha introdução. Se foi possível lá, é possível aqui. Se foi possível lá, não geograficamente falando, mas em questão de cronos, de tempo, se foi possível lá, é possível hoje. Não há diferença. Há diferença contextual. Mas, por exemplo, pecado que era pecado lá, é pecado aqui hoje. E, aliás, esse povo lá atrás, o povo não era manso, não. O povo não era brincadeira. Então, nós precisamos fazer uma pergunta, o que levou esse povo? O que fez uma mulher comum ser extraordinária, a ponto de ter um relato que nós estamos aqui, milênios depois, lendo sobre o relato dela? O que fez um homem comum, lavrador? O que fez um homem que era camponês, que cuidava de rebanhos de animais? O que fez um homem que trabalhava no palácio, ou um homem que era boiadeiro, como era Amós? O que fez? O que fez desses homens e mulheres
pessoas extraordinárias, para além do ordinário, para além do normal, para além do comum, a tal ponto que hoje nós estamos lendo a vida deles para nos inspirar. O que fez? Receberam uma herança? Tiveram um curso? Fizeram um destravamento? Receberam um treinamento em coaching, em como superar as dificuldades que aparecem na sua vida? Foram para uma igreja que empolgava? O que aconteceu com aquele povo? O que eles receberam? O que foi colocado neles que fez realmente que eles vencessem barreiras, que eles fossem capazes de superar situações impensáveis, inimagináveis para nós hoje? O que foi que colocaram dentro daquele povo? A resposta é uma só: fé. Fé. Fé no que eles... Agora, isso é que é o interessante, gente. A fé daquele povo era no que nós contemplamos. Vocês acreditam nisso? Por quê? Porque eles esperavam a redenção do povo de Israel, a manifestação do Messias prometido. Nós não vimos Jesus Cristo com os nossos olhos, mas Jesus veio. Quer dizer, a concretização daquilo que eles esperavam, nós experimentamos. Imaginem que coisa. Então eu creio que hoje nós precisamos de mais do que nunca talvez, de homens e mulheres que façam aquilo que aquele povo fez, que conquistem aquilo que aquele povo conquistou, que vivam como aquele povo viveu, porque senão, Hebreus 11 nunca mais se repetirá. Esse capítulo vai se encerrar com um cadeado eterno, com um locker, para a eternidade, não vai ter mais relato. Viveu Manuel, viveu Paulo, viveu Maria, viveu Joana, viveu Márcio, viveu Alexandre, e o mundo experimentou isso por causa deles. Não vai mais existir se aquilo que teve naquele povo não estiver presente em nós. Então, deixa eu sugerir 3 coisas para vocês pensarem sobre pessoas que mudam este mundo. Primeiro, está no versículo de número 5 do capítulo de número 11, você vai ler depois, é Enoque. Então, pessoas que creiam hoje na possibilidade de viver e andar com Deus. O exemplo nosso é o de Enoque. Olha o que diz o versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Agora, me permitam ler com vocês o texto que fala sobre Enoque, no Gênesis capítulo 5, começando no versículo 22. Vejam. Depois que gerou Matusalém, ou seja, era um homem normal, tinha mulher. Tinha mulher, gente. Tinha vida. Trabalhava. Precisava prover para a sua família. Enfrentava as dificuldades normais de um relacionamento. Nós poderíamos colocar, forçando um pouquinho o texto, Enoque era um empresário, ele tinha que sair de manhã para tocar a sua empresa. Veja, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, o povo também vivia, né? 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Está contando a história, é a biografia do cara. O cara viveu não sei quantos anos, 365 anos ao todo ele viveu. O cara já teve filho, blá blá blá. Agora veja, versículo 24. Enoque andou com Deus e não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque andou com Deus. Nós precisamos de pessoas que pela fé, nós precisamos de jovens, de adolescentes, de homens, de mulheres, nesta geração, que pela fé creiam que ainda é possível, gente, nos nossos dias, andar com Deus. Mas andar com Deus, querido, não é andar com a igreja, não é andar com a religião, é andar com Deus. Gente que tem relacionamento com Deus. Gente que conversa com Deus, gente que ouve Deus.
gente que teme a Deus, gente que coloca os seus passos diante de Deus, gente que pergunta a Deus as coisas. Senhor, é assim? Não deve ser assim? Senhor, é aqui que eu boto o meu pé? Ou não é aqui, Senhor? Senhor, isso, gente que anda, que teme, que busca, que sente, que convive, gente que toca Deus, gente que anda tanto com Deus. Imagina, lá no céu, Enoque é um dos caras que eu quero conhecer. Fala, Enoque, rapaz, Deus gostou tanto de você. Vocês já pensaram pensar isso? Deus gostou tanto do Enoque que falou assim: não, você não vai ficar no meio desse povo, não. Esse povo é ruim demais para você. Vem para perto, mais perto ainda. Deus levou Enoque para ele. Gente, esse mundo não precisa de mais gente religiosa. Esse mundo não precisa de igreja maior ou menor necessariamente. Eu acho maravilhoso todas as igrejas estarem cheias. Oramos aqui antes do nosso culto hoje para que Deus encha as igrejas aqui da nossa cidade. Mas esse mundo precisa de gente que anda com Deus. Precisa. E são estas pessoas que andam com Deus que vão deixar sem saber. Eu não imagino que Enoque estava caminhando lá e falando assim: o povo lá, não sei quantos anos daqui para frente, vai ler a meu respeito, vai falar que eu andei com Deus, eu sou um cara, não vou ser lembrado. Não, é vida. Namoram, casam, têm filhos, lida com as dificuldades da casa, lida com problemas financeiros, lida com dificuldades no trabalho, precisam enfrentar situações diferentes, adversas na vida, mas gente que anda com Deus de tal maneira que as pessoas perto dizem assim: tem um homem ou uma mulher de Deus aqui. É isso que vai ajudar a dar senso para esse mundo, queridos. Não é? Podemos encher essa igreja aqui 6, 10 vezes por domingo, se Deus permitisse, e nada mudar nas nossas sociedades, nada, zero. Podemos encher essa igreja, podemos fazer o que vocês quiserem, ter um canal de televisão, aquilo que nós pensarmos, e continuar tendo divórcio na mesma proporção no nosso meio, continuar tendo maltrato com crianças, com mulheres, com homens, com pessoas que sofrem do mesmo jeito, porque não é a questão de quantas vezes nós nos reunimos, é a questão de andar com Deus. Muita gente diz assim: pastor, fulano se afastou da fé, não é? Sim. O motivo? A gente tem que achar uma capa de Acã, escondido no arraial. Nós temos que achar um motivo. Brigou com alguém, ficou chateado com isso, decepcionou-se com aquilo. Mas na verdade, queridos, o afastamento que nós temos visto de pessoas da fé é porque essa fé era uma fé em algo que lhes dava ou que lhes proporcionava o estilo de vida que eles imaginavam que a fé poderia dar. Quando a vida não condiz, porque aquilo foi imaginário, a fé que deveria sustentá-los pelo momento da tormenta não existe. O que é que eles fazem? Vão. E não são eles, isso somos nós. Os próximos, pode ser eu, pode ser você. Então esse mundo precisa de gente que decida andar com Deus. Eu queria te desafiar hoje. Decida andar com Deus. Mas andar com Deus mesmo. Não é ser que é cara chata, que é mulher chata. Só fica falando de coisa de igreja. Sabe? Só fica... Tem mulher que não sabe... Não, deixa para lá. E homem também, que não sabe... Sabe? Seja gente, mas cheio de Deus na sua vida. Para que os outros vejam que esse mundo pode ser transformado. Agora, presta atenção. Veja aqui o que eu vou te dar o segundo exemplo. Pessoas que aprendam a vencer as suas próprias dificuldades pessoais pelo poder do Espírito Santo. Pessoas que vençam barreiras pelo poder do Espírito Santo. Quem é o nosso exemplo nesse capítulo? Gideão. Veja o versículo 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão. Agora, por que esse cara colocou Gideão aqui? Veja Juízes capítulo 6, versículo 5. Quando Deus diz que vai libertar o povo de Israel do domínio midianita, do povo de Midian, todo mundo espera que vai chamar um general,
um grande guerreiro, um homem capaz, um estadista. Aí tem um cara lá fazendo não sei o que em qualquer lugar, aparece um anjo para ele e fala assim, é com você. Eu acho que ele deve ter virado para o anjo e falado assim, ô anjo, você, na descida do céu, na entrada na atmosfera, a mudança climática afetou seu cérebro, você errou o endereço. Olha o que ele diz, versículo 5 do capítulo 6 do livro de Juízes. Ah, meu Senhor, respondeu Gideão, como que eu posso libertar Israel? Olha bem, meu clã, eu vou mudar a frase, porque isso aí é uma linguagem mais antiga, minha família é o menos importante da tribo de Manassés. É como se falasse assim, no meu país, a minha família não existe nem no censo. Nós não somos contados. É ele dizendo para o anjo do Senhor, minha família é o menor, a menos importante da tribo de Manassés. Se não bastasse isso, ele fala assim, e eu, dentro da minha família, sou o menor. Então quer dizer, você está falando com o ninguém dos ninguém, o nada dos nadas. Queridos, nós precisamos, a fé tem que nos fazer crer, porque senão você pode jogar essa coisa fora. Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós somos fracos, aí é que somos fortes. O profeta disse assim, forjem para vós outros lanças das vossas podadeiras e escudo das vossas relhas de arado. E diga ao fraco, eu sou forte, porque o Senhor fez assim. Para você que é Nutella, nasceu e cresceu no prédio, eu não sei o que é relha de arado, pastor, é disco de arado, que hoje ficou tão, o pessoal faz arroz de carreteira em disco de arado, acho que é chique. O disco de arado era uma peça colocada no trator, que era, não no trator, não, no que vinha atrás do trator, para arar a terra. É um objeto do campo, é algo de nada. E ele está dizendo o seguinte, pega isso que não é nada, transforma num escudo, porque a força não está na relha de arado ou no disco, está no Senhor nos abençoar. Mas a fé tem que fazer a gente crer nisso, queridos. Esse mundo precisa ver gente que a fé ainda usa, eu vou usar uma palavra perigosíssima, porque ela tem sido deturpada demais. Ainda tem gente que é empoderado pela fé. Por que essa palavra está sendo mal usada? Porque nós estamos numa sociedade, num tempo, numa época, num mundo ávido por sucesso, por ganho, por conquista. Então, empoderamento é sempre para ter mais do que o que eu tenho, para vencer o que eu não posso, Não, o que nós estamos dizendo de empoderamento é a capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus de não nos enxergarmos como nós realmente somos, mas percebermos aquilo que só Deus pode, pela sua graça e pelo seu poder, fazer em nós. Então quem sou eu para estar aqui? Quem é você para fazer o que você faz? Em nós, pode ter o treinamento, pode ter, mas quem é? Quem sou eu ou você para realizar aquilo que transcende, que vai para a eternidade, se não for a misericórdia e a graça de Deus? Então eu e você precisamos ter fé suficiente para entender que barreiras que nos limitam são somente as barreiras que eu e você estabelecemos. Porque aí Deus disse assim para ele, não, junta um exército e vai guerrear. Aí Gideão, a contragosto, juntou um tanto de homem. Inclusive, quando a gente vai em Israel, algumas vezes nós já fomos lá no lugar onde ele mandou o pessoal beber lá as águas. Juntou muita gente. Aí Deus disse assim, não, tem gente demais, manda embora um bocado. Aí foram fazendo lá um processo seletivo. Por último, tem lá o de beber água, né? Vocês sabem, quem beber água igual o cachorro, quem bebesse água trazendo a água na mão, né? Trazendo assim e tal, manda embora. Sobrou Gideão e mais quantos, vocês se lembram? 300 para lutar contra o exército midianita, que era a maior força bélica da época, que era o poderio militar, era assim, era o Haiti enfrentando a Rússia, mais ou menos.
Esse nível mais ou menos de coisa. Por quê? Porque, irmãos, não é o que nos limita, é o que Deus pode fazer. Mas para isso é preciso ter fé. Fé de que o poder de Deus pode se manifestar. Imagina Paulo, por isso que eu disse o vídeo, aqui nas minhas notas eu coloquei sobre Paulo na prisão em Roma. Talvez o pior momento da vida de Paulo. Paulo passou por, leia o capítulo 28 depois de Atos, Paulo passou por naufrágio, veio lá, cobra, vibra, pica o cara, aquele peteco, uma bagunça. Navio vai naufragar, perde a comida, perde tudo. O cara chega e vai preso em Roma. Mas de dentro da prisão, ele escreve o que na teologia nós chamamos as cartas da prisão. Ele escreve a carta de Éfeso, a igreja em Éfeso. Ele escreve a carta aos Filipenses. Ele escreve Colossenses. Ele escreve Filemon. E dentro dessas cartas tem uma que o teor máximo da carta é o quê? Alegria. Nós precisamos, irmãos, chega de gente que a fé, me ouça como seu pastor nessa manhã, chega de gente que a fé é para não nascer praga na nossa grama na frente da casa, é para conquistar vaga de estacionamento no shopping center, é para não sei o que, chega disso, chega de fé que é para ninguém ter febre lá em casa, chega de fé que é para a gente não ter que ir no hospital, ver o médico, fazer uma cirurgia. Chega desse tipo de fé, isso vai te destruir e não vai deixar relato. Chega de fé desse jeito. Deus pode curar? Pode, nós cremos, nós oramos por isso, claro. Agora a fé curou Deus, maravilhoso, não curou Deus, está tudo certo. A fé é, cheguei no estacionamento, a vaga está lá 1 quilômetro para lá, Ele é Deus. Não é porque eu sou, chegou o filho do rei, abram alas. Sai aí o estacionamento para mim. Que fé é essa, querido? Que você é esse tipo de cristão? Você acha que o mundo vai ser marcado por pessoa como você? É você que vai deixar esse relato aqui para que séculos depois alguém lê e diz assim, pela fé fizeram isso, pela fé. Você não acha que é momento de você, pela fé, não é crença, eu não estou falando de crença, porque crença até o capeta tem, o que o capeta não tem é fé, mas crença o diabo tem, a Bíblia diz isso, eu não estou inventando. Eu não estou dizendo de crença, eu estou dizendo de fé, porque crença é popular, crença é dar credibilidade a algo que você supõe ou dá existência, isso é crença. Eu tenho uma crença que se eu atravessar essa rua sem olhar dos dois lados, vier um caminhão, ele passa em cima de mim. Agora, fé é aquilo que é colocado em nós contra a nossa natureza, contra tudo, que nos transforma em pessoas além do ordinário. Então, se nós fôssemos escrever passos de fé moderno nosso, o que nós escreveríamos? Pela fé, nós pegamos o nosso dinheiro e nós mandamos para um lugar para que crianças que não têm o que comer tenham, pela fé, porque não tem lucro, não tem benefício, não tem retorno, não tem reconhecimento, não tem aplauso, é pela fé, é por algo que foi colocado dentro de mim que eu não tinha antes, porque antes eu era egoísta, egocêntrico, antes eu olhava só para o meu próprio umbigo, mas por esta fé, não é a fé que tira, é a fé que dá. Pela fé, nós implantamos um posto de saúde. Pela fé, nós pegamos um grupo de missionários e levamos para um lugar. Pela fé, nós gastamos o nosso dinheiro deixando uma igreja num lugar. Mas é pela fé que essa igreja vai fazer diferença. Não é só para dizer que tem mais uma. Então vocês entendem?
O mundo precisa, do mesmo jeito que lá atrás precisou, precisa hoje. O mundo não precisa de gente que fala assim, eu sou de tal igreja. Querido, muda nada, aliás, até estraga. De vez em quando eu chego num lugar e falo assim, pastor, alguém me falou que fulano é lá de sua igreja. Fala, quem falou? Ele próprio. Pastor, você sabe como é que a pessoa vive? Eu falei, meu irmão do céu, nós vamos olhar por isso. Agora eu preciso mais um ainda, eu vou roubar um pouquinho do meu tempo hoje que eu preciso mais um. Só para encerrar. Esse mundo precisa de pessoas que sonhem. Vira para alguém que está do seu lado e diz assim, meu irmão, minha irmã, você ainda sonha? Pergunta mesmo. Você ainda sonha? Você ainda sonha? Nosso personagem está no versículo 22 do capítulo 11. José, pela fé José no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. José recebeu o apelido de sonhador. Não está na Bíblia, José era sonhador, José recebeu o apelido de sonhador, não está na Bíblia. Mas José sonhava, quem já leu a história dele, ele sonhava. E ele não sonhava esse sonho meio. Tem gente que fala para mim, pastor, eu sonhei com a vaca voando, o que isso significa? A vaca criou asa e voou, bateu asas e voou a vaca. Sabe? Sonhei, não gente, sonho. Por exemplo, você sonha da sua casa ser um lugar bacana? Esse tipo de sonho que eu estou falando. Você sonha de apesar de, e eu hora nenhuma eu omito de vocês que a vida tem percalços. Mas você sonha que apesar dos percalços familiares, a família pode ser boa, pode ter amor verdadeiro. Você sonha em ser fiel? Você sonha em ser fiel? Você sonha em ver seus filhos e filhas, se Deus conceder? Você sonha com a sua empresa, o que ela pode fazer, além de dar dinheiro para você tirar férias no Caribe? Você sonha? O que a minha empresa pode deixar para esse mundo? Você sonha? Eu vou confessar para vocês uma coisa que me aflige muito o coração. Eu tenho muito medo de que a New Life seja só mais uma igreja. Mas muito medo. Muito medo. Que seja mais um lugar que faz culto. Que seja mais um lugar que reúne gente no domingo. Eu tenho muito medo. Meu desejo pela fé é que esta igreja fosse um celeiro, fosse um farol, um celeiro de gente que ama Jesus e ama o reino, um farol que aponta caminho. Meu desejo é que essa igreja deixasse marcas. Porque se a gente parar de sonhar, no sentido de que os sonhos são a incubadora para tudo que nós vemos hoje. Tudo que você vê hoje, um dia foi incubado em um sonho. Esse instrumento. Alguém imaginou isso? Não foi? A gente às vezes passa pela vida pensando, apareceu um negócio cheio de teclinha, apertou, deu barulho. Não, alguém pensou, será que se eu pôr isso aqui? Sonhou, imaginou, tudo que nós estamos vendo aqui hoje, o que você sonha? Hein, pastor, tudo que eu sonho é comprar um apartamento. Tudo que eu sonho é, sei lá, comprar uma fazenda, pôr bezerro lá nela. Tudo que eu sonho é comprar uma casa com piscina. Tudo que eu sonho é fazer um passeio na Europa. Tudo que você sonha, really? É isso? Esse mundo vai passar que o seu sonho foi comprar um apartamento. Nada de errado em comprar 50 apartamentos. Compre mesmo. Mas tem que ter sonho para além do apartamento. Sonho de ver gente que ficou melhor por sua causa. Sonho de ver um projeto social que você ajudou financiar ou estabeleceu. Sonho de marcar sua escola. Sonho de ter uma empresa que tenha uma pegada, um cunho social transformador. Sonho de ver uma igreja onde as pessoas são cuidadas, amadas, respeitadas, tratadas com decência e com amor por quem elas são e não pelo que elas podem dar ou fazer. Sonho! Porque se nós pararmos de sonhar, quer dizer, acabou. Esse mundo precisa de gente que sonhe. Quando eu vou aconselhar uma pessoa e ela senta na mesa e eu pergunto assim, o que você sonha? Ih, já parei de sonhar. Eu sinto como se eu estivesse olhando para um cadáver. Eu sinto como se eu estivesse olhando para uma pessoa que já morreu, só não deitou ainda.
e não a enterraram. Aí você pode dizer assim, mas as minhas incapacidades, isso e aquilo. Pela fé, teve gente que venceu impérios. Então, se pela fé impérios foram destruídos, se pela fé coisas inacreditáveis aconteceram, pela fé coisas inacreditáveis acontecerão. E eu quero te pedir uma coisa nessa manhã. Vamos fazer uma oração agora no final, e eu vou ter que mudar, viu, por causa do tempo aí, um pouquinho a coisa, porque eu passei do meu tempo. Pela fé, vamos fazer uma oração no final desse culto hoje. Você entendeu o que eu preguei? Fez sentido para você? Para você que fez sentido somente, só para você que fez sentido. Eu queria que você ficasse de pé, para você que fez sentido. Você que entende que esse mundo precisa ver gente que anda com Deus, você que entende que esse mundo precisa de pessoas que vençam as suas próprias barreiras pelo poder do Espírito Santo, você que entende que precisa voltar a sonhar, não é, querido, você pode dizer assim, pastor, nada vai mudar, vai mudar. Não vai mudar porque nós vamos exercer uma força de palavra, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar porque toda a vida mudou quando o Espírito de Deus desceu sobre alguém. Vai mudar, porque mudou lá na época de Enoque, na época de Gideão, na época de José, na época de mulheres e homens, não só homens, mulheres estão citadas no capítulo 11 de Hebreus. Vai mudar, porque o poder de mudar está naquele que nunca mudou. O poder de transformar está naquele que não há variação nem sombra de mudança. Agora depende se tem aqui nessa igreja, hoje de manhã, homens e mulheres que queiram mudar. Aí é que eu não ouvi de vocês, eu não sei se nessa manhã tem aqui nessa igreja alguém que diga, eu quero ser uma pessoa destas, que muda o mundo. Eu quero, queridos, como pastor, toda a vida quis, e continuo querendo com a mesma força. Eu tenho os mesmos sonhos, para mim, para a minha igreja, para a igreja que eu sou pastor hoje, eu tenho sonhos. Se você tem, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, e faz a sua oração para Deus agora. Diga, Senhor, chega de mediocridade. Senhor, chega de fé que é para conquistar coisas que são importantes, mas são tão aquém, são tão menores do projeto do Senhor. Chega de fé que é só para encher banco de igreja. Chega de fé que é só para dar uma oferta. Chega de fé que é só para ajudar alguém a descer de um carro. Chega, Senhor, chega. Eu quero uma fé que me transforme as pessoas ao meu redor. Eu quero uma fé cujo impacto seja percebido, notado, sentido, admirado por milhares de pessoas. Eu quero uma fé, diga para Deus, Senhor, eu quero uma fé para a minha igreja. Você, querido, dizer sobre a sua igreja, para a minha igreja deixar um marco. Senhor, eu quero uma fé para poder cuidar de pessoas, eu quero fé para poder amar, eu quero fé para poder ser gente que se relaciona com gente. Eu quero, Senhor, fé que me leve a pensar em coisas que são mais nobres, mais excelsas, mais do céu. Quero fé, Senhor, para perdoar, eu quero fé para amar, eu quero fé para botar os meus joelhos no chão, eu quero fé para chegar perto do abandonado, eu quero fé para cuidar de quem está na rua, eu quero fé, Senhor, que me tire desse mundinho que é uma bolha e me coloque no mundo que o Senhor criou, para que os outros vejam Jesus. Eu quero fé que marque, Senhor, essa história. Eu quero fé que quando eu não existir mais, alguém vai dizer, teve aqui uma moça, uma mulher, teve aqui um homem, teve aqui um rapaz, passou por essa faculdade, trabalhou nessa empresa, foi em tal lugar. Senhor, fé, é isso que nós precisamos, essa fé. O que dizer mais de pessoas como nós aqui, Senhor? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora com a sua mão no seu coração, querido, se comprometa com Deus, com algumas coisas que Ele está trazendo no seu coração agora. Se comprometa com o Senhor naquilo que a voz dEle está falando com você. Se comprometa com o Senhor naquilo que Ele está tocando a sua vida. Se comprometa com essa fé que você está pedindo. Porque para andar com Deus, Enoque abriu mão de muita coisa. Para ter sonhos, José foi desprezado, foi traído, foi colocado numa prisão.
para vencer as suas próprias barreiras, Gideão teve que sair com um grupo pequeno, tendo dúvida a cada momento se daria certo ou não, até ele ver a vitória. Que Deus te abençoe, que o Senhor venha sobre nós nessa manhã, que o Espírito de Deus venha sobre nós nessa manhã, o Senhor destrua barreiras na nossa mente, no nosso coração, que o Senhor edifique novas coisas, que o Senhor mexa com você, que o Senhor te encha de desejos, de sonhos, de projetos, de planos para Ele. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado pelo tempo aqui de comunhão, obrigado pela celebração, obrigado por cada pessoa que expressou o seu dom aqui, Senhor, obrigado por cada pessoa que compareceu nesse lugar. Eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs, eu oro, Deus, por uma bênção que só a fé em Jesus Cristo pode trazer. Irmão querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto, tenha misericórdia de nós, misericórdia do que estamos fazendo com a fé que o Espírito de Deus gera em nós para Cristo Jesus, que Ele tenha misericórdia de nós, que o Senhor levante o seu rosto, que o Senhor nos dê shalom, nos dê a paz, e a paz que excede todo entendimento, mude a nossa mente, o nosso coração, guarde-os em Cristo Jesus, até o dia em que nós estaremos juntos na eternidade. Você diz amém, querido? Aleluia.